O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. Nosso convidado de hoje é uma pessoa que está sempre aqui colaborando conosco com o programa Atualidade Espírita. É Rogério Alves da Silva, lá da Associação Espírita Bezerra de Menezes e presidente do Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, aquela casa tão querida por nós que fica lá no bairro de Lagoinha. E ele está nos trazendo um tema muito interessante a todos nós: amai-vos e instruí-vos. Rogério, mais uma vez, obrigada por sua presença aqui em nosso programa. Você que está sempre disposto a colaborar conosco quando solicitamos. Eu que agradeço, Cátia. Agradeço sempre o convite e a oportunidade, né, de falar um pouco da visão, da proposta da doutrina espírita e também do Laje, né, que sempre nós deixamos um tempo para falarmos da instituição. Esse tempo é fundamental, Sem porque dúvida. Ficamos todos ansiosos pelas novidades, pelo que está acontecendo lá, porque sempre está acontecendo alguma coisa de muito interessante, né? Então, Rogério, esse tema, amai-vos e instruí-vos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos recomenda: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Qual a visão dessa assertiva e dessa recomendação do Espírito de Verdade? Essa assertiva, essa recomendação do Espírito de Verdade, ela está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Cristo Consolador, e é exatamente isto, ela nos chama a atenção num capítulo onde vem a público, vem a lume a determinação, o surgimento da falange do Espírito de Verdade na codificação da doutrina espírita. E essa colocação ela é muito comum e muito utilizada, né, Kátia? As pessoas trabalham muito o amai-vos, mas nós nos esquecemos da segunda recomendação, que é instruí-vos. E nós muitas vezes entramos num processo de não procurar essa instrução dentro daquela religião, dentro daquele processo religioso onde nós nos propomos a estar. E muitas vezes, dentro do próprio movimento espírita, nós nos deparamos com as pessoas que assistem, que frequentam, que assistem palestras, frequentam a casa espírita, mas não se aprofundam nos estudos da própria doutrina, não se aprofundam no estudo do espiritismo e não proporcionam ou não realizam, né, não concretizam essa recomendação do Cristo. Essa recomendação da falange do Espírito de Verdade que faz essa recomendação. Eis o primeiro mandamento é instruí-vos, mas eis o segundo. Né? Eis o segundo, instruí-vos, né? Amai-vos e instruí-vos. E quando você fala em instruir-se, aí cria-se alguns preconceitos, algumas dificuldades, principalmente quando as pessoas se deparam com as 5 obras básicas. Né? É um monumento que deve ter ali em torno de 2.500, 3.000 páginas, e as pessoas se assustam, né? Mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer? E essa parte da instrução, do conhecimento, ela é muito importante, porque ela faz com que nós realmente estejamos na religião de forma arrazoada, baseados na razão, até porque a doutrina se autoproclama como uma doutrina de fé raciocinada, ou seja, você tem que conhecer, né? Até porque também dos paradigmas da doutrina espírita é que nós só acreditemos naquilo que nós temos capacidade e poder de compreender.
porque senão nós estaremos acreditando naquilo que nós não compreendemos e não será uma crença ou um entendimento sincero, né? Ou seja, instruir-se é um papel preponderante, importante e indispensável para o espírita. E isso independe ali da sua situação intelectual, porque as casas oferecem inúmeras oportunidades dessa instrução, não é? O estudo em grupo na casa espírita ele é muito interessante, né? As pessoas falam, mas tem reuniões específicas, né? Vou falar do Bezerra de Menezes, por exemplo, nós temos reuniões específicas onde se trabalha com essa temática. Você tem uma sala que estuda o Evangelho, uma sala que estuda o Livro dos Espíritos, uma sala que estuda a mediunidade e uma sala de centro de interesses, onde os próprios estudantes elegem o tema da semana seguinte. Ou seja, é um processo amplo e bastante aberto, né, que proporciona esse conhecimento. Eu costumo brincar que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita há alguns anos atrás, eu trabalhava e estudava com o dicionário do lado, né? Porque, como você disse, independe, mas é uma tradução de um francês clássico, né, feita por um purista, né, por um purista da língua portuguesa, as traduções da FEB feitas pelo Dr. Guilom Ribeiro. Você tem que, no começo, consultar o dicionário para que haja uma compreensão. Mas, atualmente, como você está dizendo, com esses grupos ali de interesses em cima das diversas obras também, né? E nós temos mais tarde as traduções feitas pelo Herculano Pires, né? O Dr. Herculano Pires vem e faz as traduções também com uma linguagem mais simples, moderna, mais simples, mais atual, né? Vamos dizer, com terminologias, com termos mais atuais. Isso facilita muito também o entendimento. Exato. Jesus nos disse, Rogério, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. Podemos assim dizer que à medida que progredimos, assimilamos novos conhecimentos e que, rompendo as amarras da ignorância, daqueles conceitos antigos, nos tornaremos mais livres. A verdade, verdade é essa que nos liberta, que nos torna livres. E de que verdade Jesus falava? A doutrina espírita, baseada né, como sendo o cristianismo redivivo, ela tem que se preocupar com esse papel de libertação, de libertar o espírito humano. Né? E a verdade é essa do conhecimento, porque quando nós não conhecemos, nós começamos a acreditar no mirabolante, no milagroso, no inusitado, naquelas coisas que nós não compreendemos. E quando você estuda, você começa a compreender que são fatos baseados no magnetismo, na física, na química, e você percebe que não existe nada de sobrenatural. Você tira, né, esse aspecto de sobrenatural. E você veja que o próprio Jesus, quando curava, o que ele dizia? Vá, pois a sua fé que te curou. Né? E hoje nós estamos trabalhando, aí vendo a medicina trabalhar de uma forma holística, de uma forma integral, a saúde, o equilíbrio do ser humano, percebendo que existe alguma coisa mais do que a matéria. E quando nós queremos melhorar, quando nós queremos nos curar, isso se processa de forma mais rápida. Né? Essa liberdade que a verdade, que o esclarecimento traz, ela faz com que a doutrina espírita seja essencialmente libertadora. Ela liberta desses entraves, né? desse Deus rancoroso, desse Deus vingativo, desse Deus partidário, e mostra que, na realidade, nós estamos submetidos e sujeitos a leis universais, né? Que o universo não para quando nós proferimos uma prece. Os amigos espirituais, os amigos superiores dizem que a prece serve para abrir os nossos canais mentais, na maioria das vezes, para entender o não de Deus. Porque nós não sabemos orar, né? Nós oramos por coisas que não seriam boas ou interessantes para nós mesmos. Ou seja, a doutrina espírita e essa recomendação do Cristo, dessa verdade libertadora, é exatamente isso. Que você comece a ficar
mais baseado, mais sedimentado nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas ansiedades, nas suas buscas. Ou seja, é essencial não parar, é essencial não se privar do conhecimento, de estar integrado, de estar atualizado, né, de utilizarmos as mídias eletrônicas, de utilizarmos a facilidade hoje do conhecimento. O conhecimento vem de forma fácil hoje quando nós queremos, né? Quando buscamos. Quando né? buscamos, quando queremos. E isso faz com que nós estabeleçamos um relacionamento diferente com Deus. Abandonemos aquele Deus vingativo, aquele Deus paternalista e começamos a compreender que estamos submetidos a essa lei universal, todos de forma igual, né? Então, é uma visão bastante diferente. E o Cristo era essencialmente libertador, né? A sua proposta, a sua postura, as suas atitudes. E o Cristo nos coloca com essas responsabilidades, né? Quando ele diz: amai-vos e instruí-vos, buscai e achareis, pedi e obtereis. Ele está nos colocando ali responsáveis, né? O primeiro passo é nosso, né? Eu costumo brincar nas palestras. Ontem mesmo, quando fiz uma palestra, eu disse, às vezes você encontra com a pessoa e fala, oh, como vai? Falando, não, eu vou melhor do que eu mereço. Não, você só vai do jeito que você merece. Né? Nós não recebemos nada em acréscimo. E as pessoas costumam dizer, mas e a misericórdia divina? Sim, ela funciona. Ela funciona na possibilidade de nos proporcionar condições e meios para progredirmos. Né? Eu brinco nas palestras dizendo, olha, cuidado com o que você pede nas suas preces. Cuidado com o que você pede ao se deitar, ao fazer as suas preces, né? A pessoa às vezes pede, olha, Senhor, eu preciso de calma, de resignação, de entendimento, de tolerância, e vai dormir. No outro dia de manhã acorda atrasado para ir para o trabalho e quando abre a porta da garagem, um carro estacionado impedindo a sua saída. Ou seja, a sua prece foi atendida. Né? Sua prece foi atendida. Ali agora você terá que exercitar a paciência, a resignação, a compreensão, né? O entendimento. Ou seja, nós somos atendidos, mas não compreendemos. Nós queremos que o universo pare e comece a agir em função das nossas necessidades pessoais. O pedir e obtereis não significa que você vai obter na medida que você acha, da forma que você entende, né? A nossa relação com Deus e com as nossas necessidades é a relação da instantaneidade, né? Nós queremos que se faça agora. Né? Quando vamos à casa espírita, por exemplo, para tomar um passe, para fazer um tratamento através das terapias que a casa oferece, através da fluidoterapia, por exemplo, é muito comum você ouvir na entrevista a pessoa dizer, olha, eu já vim aqui 10 vezes e não melhorei, né? Mas para curar o joelho ele já foi na fisioterapia 30 vezes e também não melhorou. Ou seja, nós queremos que Deus seja imediatista e na hora, é a nossa necessidade. É verdade. Nós ainda não compreendemos que, na realidade, estamos sujeitos e submetidos a leis universais, não só que regem o nosso planeta, mas regem o universo. Né? Nós submetidos a essas leis, nós só teremos aquilo que nós conquistarmos, ou seja, a conquista pessoal. Né? A divindade nos dá ânimo, disposição, boa vontade, é aquele momento que você vai dormir desanimado, sem saber o que fazer, e no outro dia acorda, totalmente refeito, totalmente animado. É essa a ação divina, de nos dar força para a luta, né? Mas não lutarão por nós. Exato. O Espiritismo, Rogério, é uma doutrina contemplativa de adoração ou é uma doutrina de ação? Cátia, eu costumo dizer que os bancos do Centro Espírita têm espinhos, porque ouvindo a doutrina espírita, interiorizando esses conceitos, é muito difícil você chegar em casa e ter uma boa noite de sono, porque diante do desequilíbrio social, diante das dificuldades que o mundo se nos apresenta, a doutrina espírita faz com que cresça em nós um contentamento, uma vontade de transformar, de mudar. Ou seja, é uma doutrina altamente de ação. Nós temos que agir porque
esses conhecimentos, essas verdades que o Cristo fala, começam a fermentar e faz com que nós tenhamos a necessidade urgente, premente, de fazer alguma coisa para mudar a situação vigente. Nós temos que tomar muito cuidado, né, para não nos transformarmos em assistentes na casa espírita, no termo de estarmos na palestra assistindo e acabou e transforma. Como o Herculano Pires dizia, não deixar que a nossa presença no movimento espírita e na casa espírita se transforme numa relação igrejeira, ou seja, de se desincumbir dos compromissos com a divindade naquela semana. Olha, essa semana eu já fui na palestra, estou quites com Deus, está tudo certo, semana que vem eu volto. Ou seja, se você não consegue interiorizar, incorporar e transformar aqueles conceitos em ação, fique mais atento, porque a intenção não é dar boas noites de sono. Olha, quando eu vou na casa espírita, eu saio de lá relaxado, tranquilo. Talvez você não esteja percebendo o real teor das informações e das propostas, porque elas são incitadoras, elas são incomodativas, porque faz com que você saia desse estado de letargia, de paralisação, de acomodação, né, de achar que já passou o seu tempo, de que se a reencarnação for verdade, na próxima eu começo novamente. Ela faz com que nós sintamos necessidade de agir. Exato. E o Evangelho, o chamado de Jesus ali é para essa ação, né? É impossível você ouvir, você relacionar com as necessidades que o nosso irmão tem atualmente, as necessidades que nós presenciamos nos diversos setores em que militamos, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja no lar, tem sempre algo que nós podemos fazer. Não é verdade? Na realidade, nós nos realizamos no próximo, né? No próximo. Não foi à toa que Jesus falou, olha, veste o próximo, de sedento o próximo, visita. Olha, não foi à toa, né? Ele não faria uma recomendação sem sentido. O poeta diz que não tem graça ser feliz sozinho, né? É isso aí. É você perceber que a sua realização é através do outro. Através da solução do problema do próximo, do outro, os seus problemas são sintetizados, são diminuídos. Você começa a perceber que os seus problemas diante da problemática da vida dos outros, ela é pequena, e você começa a colocar o eu em segundo plano. Quando você começa a colocar o eu em segundo plano, você começa a realizar mais natais na sua vida. Porque isso acontece nas nossas vidas quando vai se aproximando o Natal. Né? Todo mundo sai de casa para fazer umas comprinhas, para comprar um presentinho, um agrado para outras pessoas. E ali nós ficamos mais tolerantes, mais emotivos, mais tranquilos. Por quê? Porque estamos prestigiando o próximo. Então, a doutrina espírita faz com que nós comecemos a ter esses insights, essas reflexões de que quando nós estamos a trabalho e a serviço do outro, o tempo demora mais a passar. O prazer advindo dessa ação é gratificante, maior. Por isso, muitas vezes, as pessoas não entendem como e veem como sacrifício a ação de algumas pessoas em prol de outros, né? Olha, fulano largou a vida dele, larga os negócios, vai atrás disso, vai atrás daquilo, e não compreendem porque não experimentaram. Quando eles experimentarem, eles vão perceber que realmente a doutrina do Cristo, e aí eu não estou falando do Espiritismo, que o cristianismo é uma doutrina de ação, não é uma doutrina contemplativa, é uma doutrina realmente de transformação pessoal e, consequentemente, de transformação do mundo. Exato. E nós ouvimos muitas vezes essas recomendações mesmo, né? Você precisa pensar mais em si mesmo. As pessoas até se sentem incomodadas quando nós estamos fazendo algo pelo próximo, talvez porque ainda não experimentaram, como você disse, né, Rogério? E nós ficamos frustrados quando não estamos participando, né? Eu costumo brincar com as pessoas que a campanha da Criança Esperança, por exemplo, ela é
ela é muito incômoda para as pessoas, porque a propaganda vem a todo minuto, a divulgação vem a todo minuto. Olha, colabore, colabore, colabore. Olha, tenho que doar. E a campanha termina e você não consegue fazer a ligação. Mas quando você vê as crianças ou pessoas beneficiadas pela campanha baterem a porta de uma pessoa que colabora há 10 anos consecutivos, na intenção de agradecer e de divulgar a campanha, cresce em nós uma vontade de quero ser igual danado. Né? Cresce uma inveja. Olha, como eu gostaria, mas você não contribui, você não conseguiu tempo, né? Porque os R$7 não é significativo, mas a própria ação. Né? Então, nós não podemos nos privar desse envolvimento social, desse envolvimento na transformação. Nós queremos um mundo melhor, mas ele só vai se efetivar quando nós nos transformarmos. O Evangelho mesmo diz que a moradia, que a morada guarda relação estreita com o morador. Ou seja, nossa casa reflete aquilo que nós somos. Ou seja, se nós vivemos num mundo aturdido, atribulado, desequilibrado, é porque os moradores são, na sua maioria, estão nesse estado. Dessa mesma forma. Quando nós nos transformarmos, o mundo vai se apaziguar, vai se tranquilizar. Ou seja, como é que nós vamos fazer isso? Através das recomendações do Cristo. Não existe outra que possa substituí-la momentaneamente. Hoje, as recomendações cristãs, as recomendações do Cristo, são aquelas recomendações e aqueles paradigmas que devem alicerçar a ação da maioria de nós, porque na maioria de nós somos cristãos, né? E esse primeiro passo, ele talvez seja o mais difícil, né? Para você iniciar, para você começar essa ajuda ao seu irmão, ao próximo, né? Esse primeiro passo talvez seja o mais difícil, porque depois... Aventure-se, né? Saia do estado de acomodação. Vá a primeira vez. Você tem total liberdade de dizer assim, olha, não gostei. Mas vá a primeira vez, experimente. Nós somos seres experimentadores. Né? A teoria ela é muito importante, mas a experiência ela causa em nós transformações e certezas. Vá, experimente, aceite o convite, vá a primeira vez, participe, não se prive de coisas que quando você vê outras pessoas fazendo, cria e causa em você uma vontade de fazer também, não se prive disso. Vá, busque esses momentos, busque essas ações. O terceiro setor, essa ação social de nós, pessoas comuns, atuando em benefício da sociedade inteira, ela faz com que realmente o eco dessas recomendações de Jesus se efetivem. Né? É botar a mão na massa, é trabalhar, é sentir prazer em estar realizando. É como eu disse no começo, é o prazer advindo daquela ação. E depois da primeira vez, torna-se ali, não é? Uma necessidade de mais uma vez sentir essa alegria, esse prazer, e outra vez, e aí... Temos que encontrar prazer em tudo que a gente faz. No trabalho, no estudo, na religião, no hobby, em tudo. A partir do momento que vira obrigação, fica difícil executar. Exato. Então procure prazer, procure encontrar prazer naquilo que você está fazendo. Inclusive na sua relação com Deus, na sua relação com Jesus, na sua relação religiosa, seja ela qual for. Encontre momentos de prazer. Não transforme a ida ao templo, seja ele qual for, numa obrigação. Vá movido pelo prazer. E desfrute a alegria daqueles momentos, não é? Sem dúvida. Rogério, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje, meus queridos irmãos, e vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com Rogério Alves da Silva, lá da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Vamos a um breve intervalo e retornamos já já. Eu nasci em Friburgo, então eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães
e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Superpão que eu me farto de comer pão, manteiga, queijos frios. Superpão, 30 anos. Deliciosa desde sempre. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão Rogério Alves da Silva, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro Paulino. E Rogério, além de orador espírita, divulgador de nossa doutrina, é presidente do LAGE, Lar Abrigo, Amor a Jesus. Está nos trazendo hoje o tema Amai-vos e Instruí-vos. Rogério, o amor resume toda a doutrina de Jesus, né? Toda a doutrina de Jesus está em cima exatamente desse sentimento tão nobre. Porém, nos são oferecidas muitas propostas religiosas, também todas baseadas no amor. Mas quais as diferenças entre elas? Kátia, eu até já disse isso aqui num programa uma vez. Eu ouvi de uma pessoa uma vez uma coisa muito interessante, é que as religiões se assemelham a isso, que todos nós vamos à praça, mas cada um escolhe por onde, né? Nós temos que compreender a necessidade e a capacidade de cada um. E cada um escolhe a sua religião. Todos os caminhos levam a Deus. A diferença essencial da doutrina espírita é essa fé arrazoada, é essa fé baseada na razão, no entendimento, na compreensão, na indagação. Né? A doutrina espírita ela é montada, ela é estruturada totalmente no sistema de perguntas e respostas, já para nos concitar, já para nos estimular a questionar, a procurar as respostas, a buscar as respostas das nossas próprias perguntas, dos nossos próprios questionamentos diante da vida, diante dos acontecimentos, diante das alegrias, das dificuldades. A diferença essencial é essa, é que a doutrina espírita ela não tem uma estrutura formalizada. Ou seja, não existem os entendidos, os iniciados, né? Todos têm acesso de forma igual aos conhecimentos e à proposta da doutrina espírita. Você pode ter conhecimento, se transformar num espírita, sem nunca ter ido a uma casa espírita.
em termos de conhecimento. Você pode buscar através da leitura e ler as 5 obras básicas, estudar as 5 obras básicas, compreender, adotar os seus conceitos e as suas propostas, sem nunca ter colocado os pés numa casa espírita. Ou seja, é uma doutrina que tem um tríplice aspecto, né? Ela é essencialmente filosófica, científica e religiosa consequentemente. Ou seja, no Livro dos Espíritos nós temos a base filosófica da doutrina espírita, é onde há os questionamentos e as propostas das teses. No Livro dos Espíritos vem a parte científica de como é possível a sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos, a existência de Deus, os mundos habitados e outros conceitos que vêm baseados nos conceitos científicos. E o Evangelho vem como terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo vem como terceiro livro, exatamente dando esse fechamento consequente. Todo esse caos aparente só pode funcionar e só pode existir sob a orientação e a coordenação e sob o gerenciamento de alguma energia, de alguma força. E então fecha-se o aspecto da doutrina espírita nesses 3 livros, nesses três pilares essenciais, que é o filosófico, o científico e o religioso. E isso faz com que nós, espíritas, tenhamos uma liberdade de pesquisa, de procura, de contestar, de indagar. O estudo em grupo na casa espírita é uma diversidade de opiniões. Né? E o que prevalece sempre é a parte doutrinária, são os conceitos doutrinários básicos da doutrina espírita, porque a doutrina já está com mais de 150 anos e nenhum dos seus princípios, nenhum dos seus conceitos foram derrogados. Ou seja, a diferença é essa, não é uma doutrina, não é uma religião estruturada, é uma religião que deve ser construída dia a dia. Os espíritos superiores dizem a Kardec, quando terminando a codificação, dizem e afirmam para ele, as bases estão lançadas e sobre essas bases há de se construir um maravilhoso edifício. Ou seja, a doutrina espírita ela é viva, ela vai acompanhando e acompanhará o progresso, as ansiedades e as necessidades da humanidade. Por isso é uma doutrina de ação, de atuação, de participação. Ela não é contemplativa por isso, porque a sua finalidade principal e primordial é transformar o assistido em assistente o quanto mais rápido possível. E essa transformação pressupõe a ação. E prazerosa, né? Nada forçado, é prazeroso, é consequência. E quando é consequência é diferente, ela não é imposta. Você adquire o conhecimento, se capacita e começa a agir na sua própria vida, na sua própria transformação e começa a ver seus paradigmas e seus parâmetros transformados de forma natural, sem ruptura, sem traumas. Né? Quando você vê, você já é outra pessoa. Exato, é isso mesmo. Nós vivemos, Rogério, tempos bastante complicados, bastante difíceis, né? Tempos de mudança, são tantas coisas acontecendo, né? Situações tão escabrosas no campo da ética política e social. Qual a posição do espírita diante de tudo isso, em relação a esses descaminhos que estamos vendo? Eu acho que, na realidade, Cátia, eu acho que a acomodação e a letargia, essa paralisação, ela é preocupante. Eu acho que quando nós vemos essas convulsões, essas ebulições, é sinal de transformação, né? É sinal de que nós não estamos contentes com a situação vigente e que estamos fazendo alguma coisa. O que nós vemos na realidade são, usando um termo dos espíritos superiores, são os últimos estertores do mal, da incompreensão, do descaminho. Nós vemos que o mundo está se transformando, né? As barreiras políticas, ideológicas, econômicas, sociais, políticas caíram. Hoje a globalização ela é profunda. Nós ainda nos aquartelamos ainda dentro dos nossos pequenos mundinhos, mas o mundo ele é globalizado. E essas mudanças elas não vêm acontecendo somente no Brasil.
ela vem acontecendo no mundo. E a posição do espírita é aquela de atuar, de opinar, de participar, de ter uma posição, uma postura, de marcar sua presença. Nós não podemos nos isentar, nós não podemos nos furtar a opinar, a participar. A vida política, a vida educacional, a vida de transformação da sociedade é um papel e um campo preponderante onde o espiritismo pode atuar. Nós vemos aí as igrejas, a Igreja Católica e outras manifestações religiosas num papel assim expressivo na mídia, na sociedade, e nós não podemos estar ausente desse movimento. Nós temos que estar presentes, apoiando, fazendo a nossa parte. A oração é muito importante, mas nós não podemos simplesmente estar nessa postura. Nós temos que atuar, nós temos que ter a nossa posição de forma marcada, forma grave. Exato. Agora, Rogério, nós não podemos receber você aqui, seria inconcebível e certamente eu seria cobrada em recebê-lo no programa Atualidade Espírita e não conversarmos um pouquinho sobre o Laje. Lar e Abrigo, Amor a Jesus, uma casa abençoada, dirigida por você neste momento e que está passando por uma série de transformações positivas. É um momento muito especial, todos sabemos disso. Fale-nos um pouquinho sobre os últimos acontecimentos e o que teremos agora, assim, de mais marcante que todos aguardam. Eu vou começar pelo nosso próximo evento, agora dia 24 de julho, a nossa tradicional festa do quilo, com a feijoada, com a tradicional feijoada. Nós esperamos lá servir cerca de 2.000 pratos, né? Vai ser uma tarde muito bonita, com 5 bandas, com muita música, com muita brincadeira, muita diversão, muita comida, muito bom ambiente, boa companhia, brinquedo para as crianças, o nosso laje cultural agora funcionando, ou seja, será um dia 24 de julho, anote aí na sua agenda, nós teremos a festa do quilo, que vai começar às 11 horas da manhã, vai até às 18 horas. A feijoada será servida das 11 até às 15 horas. Aqueles que gostam de ir lá no abrigo, pegar a quentinha, pegar a feijoada para ir almoçar em casa, nós teremos vagas para parada rápida, para buscar a quentinha, para não perder tempo, para não ficar preso no engarrafamento, ali no trânsito do bairro. E nós estaremos lá aguardando a população de Friburgo, que sempre nos prestigia, sempre apoia essa instituição, essa casa que está virando assim um point, né? Um local onde as pessoas gostam de estar, gostam de ir. Os portões do Laje estão realmente abertos. Nesse dia da feijoada, nós teremos também o Bazar Chique, porque nós temos funcionando às terças, quintas e no... Terças e quintas e... Segundo domingo... No segundo domingo de cada mês. O Bazar da Casa. O Bazar tradicional da casa. Que é fantástico. Eu estou sempre aqui vestindo os modelitos do bazar lá do Laje, mas nesse dia teremos um bazar também diferente, não é? O bazar do Laje, que funciona todas as terças, todas as quintas e todos os segundos domingos do mês, ele hoje é a maior fonte de renda do Laje, porque lá com o gerenciamento, com a gerência lá da dona Neuza Kinucci, é um trabalho realmente muito interessante, mas no dia da festa, nós teremos dentro da festa, dentro do abrigo, o Bazar Chique, onde nós vamos ter realmente mercadorias assim diferenciadas. Exato. Né? E é uma ideia até que nós pegamos lá com a irmã Adriana, lá na Casa dos Pobres, que fazem isso já há muitos anos, e nós agora também nos nossos eventos, será o nosso nosso terceiro Bazar Chique já. No dia do evento. Exato. Agora, falando da irmã Adriana, eu gostaria que você também nos relatasse essa experiência lá com a Casa São Vicente de Paulo. O Laje e a Casa São Vicente de Paulo, a gente, desde que assumiu a direção do Laje, nós fomos nos primeiros meses, fizemos uma visita, eles têm uma experiência, um know-how muito interessante, e nós fomos buscar realmente ideias, buscar estar integrado, né, já que nós praticamos ou temos mais ou menos a mesma ação,
e fomos muito bem recebidos pela direção daquela casa, muito principalmente pela irmã Adriana. E isso fez com que acontecesse uma coisa inusitada ou inesperada até algum tempo. Nós fomos convidados agora, alguns dias atrás, para estarmos na Casa São Vicente de Paulo com os nossos internos, com os moradores do Laje, que fomos lá participar de uma festividade na Casa dos Pobres de São Vicente de Paulo. E agora, anteontem, nessa semana agora, nós recebemos lá no Laje os moradores do São Vicente de Paulo para uma tarde de pizza, para um bate-papo, para um momento muito interessante. Ou seja, está havendo um entrosamento, uma harmonização, uma integração entre essas duas casas. A Casa de São Vicente já cedeu as suas piscinas lá para nós levarmos os nossos internos para fazer as hidroterapias necessárias, né, coordenado pelas nossas fisioterapeutas. Ou seja, está sendo um momento muito interessante, muito importante, quebrando, inclusive, paradigmas, né? Paradigmas de que sempre houve uma concorrência, que há uma disputa. Não há uma disputa de espaço, de recurso, de atenção, de forma alguma, né? O trabalho é o mesmo e o chefe desse trabalho, o coordenador maior desse trabalho é o mesmo, né? Nosso Mestre Jesus está à frente desse trabalho, coordenando o trabalho em todas as casas, em todas as instituições que trabalham em cima daquilo que você falou, do amor ao próximo, da dedicação ao próximo e da ação social. Agora, Rogério, e outras realizações lá no Laje, por favor? Nós concretizamos nosso centro de reabilitação, nossa sala de fisioterapia, que foi inaugurada há uns 2 eventos atrás. Realmente hoje ela está totalmente instalada, funcionando. Estamos agora em plena construção da nossa esmalteria e do salão de cabeleireiros, né? Lá onde nós vamos cuidar mais das vovós, os vovôs, lá vão ter um espaço. E os voluntários, né, Cátia? Os voluntários que vão lá fazer as unhas, cortar os cabelos, fazer a pintura do cabelo das vovós, cortar o cabelo, fazer a barba dos idosos, vão ter um espaço mais agradável, mais confortável, e nós pretendemos inaugurar agora no dia 24 de julho. Junto com a feijoada. Junto com a feijoada, e fazer a inauguração desse novo espaço lá, dando mais conforto, mais tranquilidade para aqueles que trabalham e para aqueles que moram no Laje. E isso, Rogério, é algo que emociona a todos, porque é a dignidade humana, é o Laje sendo um lugar de ser feliz, né? Você está lá num abrigo, mas você está cercado de situações, de pessoas preocupadas com o bem-estar, né? Eu digo para as pessoas, vá ao Laje, visite o Laje. Qualquer horário que você chegar na recepção, será recebida lá pelo Rildo. O Rildo vai te encaminhar, peça certamente que a pessoa que faz essas relações lá com a população vai apresentar a instituição, vai dar um passeio, fazer um passeio dentro da instituição, mostrar, veja, vá lá ver onde o seu dinheiro, a sua colaboração está sendo aplicada. Analise, opine, nossas redes sociais estão à disposição, vá lá, critique, contribua, colabore, proponha. Nós estamos totalmente abertos à população, porque a população friburguense, na realidade, é que fez com que essa casa existisse durante esses 87 anos. Exatamente. E quantos idosos nós temos lá? Nosso limite são 80 idosos, nós devemos estar hoje com 81 ou 82 idosos. Né? O frio e o inverno fez com que nós desrespeitássemos algumas normas aí previstas em lei. Rogério, então mais à frente nós continuaremos nos próximos programas divulgando aqui a nossa feijoada, e a TV Zoom também fará isso, com certeza, parceira nossa, né? Agradecemos sua presença aqui mais uma vez, nos trazendo tantas informações sobre o Laje e nos trazendo os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu que agradeço, Cátia. Sempre que convidado, farei todo o esforço para estar presente. Muito obrigada, Rogério. Obrigado. Queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Tenham todos uma semana muito feliz, uma semana muito abençoada, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, meigo nazareno, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.